Glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Com grande alegria que nós vamos dar início novamente aos nossos cultos. Pela graça de Deus, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui na tua casa. Eu peço aos irmãos para pegarem a palavra de Deus em suas mãos. E nós vamos ler o versículo base da nossa igreja, que é Mateus 18, 20. Amém? Que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? É certa a presença do nosso Deus aqui no nosso meio, porque nós nos reunimos no nome dele. Amém? Eu convido os irmãos a aplaudir ao nome santo do Senhor que está aqui. Amém?
Quero fazer um forte apelo nessa casa, Deus. O povo que clama a Ti, chama pelo Teu nome, não há outro como Tu, Senhor. Nós oramos agora, Pai, por todas as famílias deste lugar, Senhor Jesus. Os extravios que estão, Senhor, por família de church, por todos que nos assistem nas suas casas, Pai. Enche, Pai Deus, a casa, Pai, dos Teus filhos, Senhor. Nós oramos, Pai, para cada um de nós. Senhor, escubra, Pai, com o Teu sangue, Pai. Toma cuidado de nós, da nossa família, dos nossos Senhores. Nós somos tementes a Ti, Pai. Nós somos Teus filhos, Pai, Te amamos, Deus. Nós oramos por todo esse Pai, Pai, que aqui trabalhou. Deus, Pai, que Deus possa centenário, para que quando estiver o fim deste lugar, Senhor Deus, abençoe, Pai, Deus, todos os espíritos imundos, Pai, por trás, em nome de Jesus, fujam diante de nós, todos os espíritos malignos, que nós somos um povo que está bem para nós, Jesus. Pai, nos leva, Pai, aos filhos, Pai, nos leva, Pai, a levar a nossa oração, Pai, cria, Pai, o ambiente, que é uma oportunidade, Pai, de falarmos de Ti, Senhor Deus, para que nós possamos alcançar, Pai, o pedido, Pai, nós possamos ser canal de bênção neste lugar, levar cura, Pai, nesta noite, Pai Deus, levar, Pai Deus, a tua paz ao aflito, Senhor Deus, levar o teu descanso ao cansado, Pai Deus, Senhor, usa-nos neste lugar, Pai Deus, eu te peço, Senhor Jesus, Pai, esteja conosco, Pai, nós oramos, Pai, por cada irmão, Senhor Jesus, por cada um de nós, Pai Deus, nós declaramos as tuas bênçãos, Pai, as tuas mãos sobre nós, sobre os nossos projetos, sobre o Japão, sobre os Estados Unidos, sobre a nossa nação, Pai. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Senhor da humanidade. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez, Jesus. Glória a Deus. A paz seja convosco, amados irmãos. Difícil segurar a emoção, né? Depois de tanto tempo, a gente poder estar aqui na casa do Senhor novamente e poder louvar esse Deus, poder exaltar. E o meu coração muito se alegra, aleluia, Jesus, em ver cada rostinho dos irmãos aqui. Algo que a gente sonhava muito, muito, muito tempo, orava muito, muito tempo. E hoje é algo real. Nós estamos aqui louvando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós darmos início à palavra, eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Pega a palavra do Senhor, coloque assim pertinho do seu coração. Amém? Para que a gente possa orar nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós só temos, Deus, a Te louvar por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, no meio de nós, Senhor. Grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem feito, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, Senhor, aqui, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós já Te louvamos, Pai. Nós já oramos, Pai, e agora nesta hora, Senhor, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Deus. Nós queremos, ó Pai, ouvir somente a Tua voz, ó Pai, sendo ministrada, Deus, aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha falar, ó Pai, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Não o que queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. E que o Senhor venha ministrar várias e várias vezes, ó Pai, até que nós venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, Deus, de cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fale conosco, Pai, porque nós ansiamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para Te servir. Nós estamos aqui, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, ó Deus. Em nome de Jesus, ministre, Senhor, a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã a gente vai falar sobre o chamado de Deus. Amém? Sobre o propósito do Senhor nas nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo, o capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Aleluias. O título diz assim:
Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E foi Moisés e disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras, as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Pode se assentar, irmãos. Então o Senhor, Ele veio com uma pergunta para nós nesta manhã. Quem somos nós? Quem é você? Né? Muitas vezes você fica olhando para dentro de si e pergunta: quem sou eu para fazer, né, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor nos chamou? Amém? Eu vou contar um pouquinho da história de Moisés. Todos já conhecem, mas eu vou dar uma resumida um pouco. Então, no livro de Êxodo, ele começa contando que José do Egito, ele tinha falecido, ele tinha morrido, e toda aquela geração ali já tinha morrido. E também o rei do Egito morreu. E aí subiu ao trono outro rei. E esse rei, ele nada sabia do que tinha acontecido com José. Ele não sabia nada do que José tinha feito lá no Egito, não sabia nada. E ali, ele viu que o povo de Israel estava crescendo muito, estava se multiplicando muito, o povo de Israel. E ele pensou assim, ele temeu, porque ele pensou assim: esse povo, ele não pode ficar mais forte, mais poderoso do que nós. E o que ele passa a fazer? Ele começa a escravizar aquele povo, né? Aquele povo começa a sofrer, aquele povo começa a padecer. Só que quanto mais aquele povo padecia, quanto mais aquele povo sofria, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam abundantemente. E aí o rei, ele teve uma ideia, né? E ele falou para as parteiras, assim, que as parteiras que ajudavam as hebreias a ter os seus filhos. Ele disse assim: quando você for lá para ajudar elas a ter os filhos, né, vocês matem os filhos. Só que aquelas parteiras, elas temiam a Deus. E elas não queriam fazer isso, e elas não fizeram. E aí quando o rei chegou até elas perguntando, questionando por que elas não matavam as crianças, os bebês que nasciam. E elas disseram assim: sabe o que é? Que as hebreias, elas são muito fortes. Então, quando nós chegamos lá, elas já simplesmente já tiveram seus bebês. Então não tem mais o que a gente possa fazer. E aí o rei, ele tem uma outra ideia. Ele faz um decreto, ele dá uma ordem de que todos os meninos, os bebês recém-nascidos, meninos, tinham que ser mortos, tinham que ser lançados no rio Nilo. E ali, nesse tempo, nasceu Moisés. E ali a mãe de Moisés, ela cuida dele, e ela consegue esconder ele por 3 meses. Por 3 meses ela consegue esconder ele. Mas chega um momento em que ela não tem mais o que fazer, não tem como mais esconder ele. E o que ela faz? Ela coloca ele em um cesto,
E ela coloca ele no rio. E ali a irmã dele vai vendo, né, até onde que vai parar esse cesto. E esse cesto, ele chega até onde está a filha de Faraó com suas servas. E lá, elas pegam aquele cesto e elas veem que tem um bebê ali. E a filha de Faraó, ela diz assim, certamente este bebê, ele é um filho de uma hebreia. É filho de uma israelita. Né? E aí chega a irmã de Moisés ali perto e ela fala assim, você quer que eu chame alguma mulher hebreia para que venha amamentar essa criança? E ali a filha de Faraó, ela aceita aquilo. E ali ela começa a cuidar daquela criança. Ela vem e ela amamenta o seu próprio filho, ela cuida dele durante um período de tempo. E aí esse menino ele vai crescendo, e em um dado momento a filha de Faraó adota ele, coloca o nome dele de Moisés. E ali ela adota ele e leva ele para o palácio. E ali ele começa a viver lá no Egito. Ele começa a viver a sua vida ali no Egito. E Moisés ele cresce, ele fica adulto. E ali, em um dado momento ele estava andando ali naquela região. E ele viu que um dos seus filhos, ele viu que os hebreus estavam ali padecendo. Que tinha um egípcio que estava batendo, que estava torturando ali. E ele fica bravo com aquela situação. E ele vai e acaba matando aquele egípcio. Ele mata aquele egípcio e joga ele, coloca umas areias em cima dele e ele acha que ninguém viu. Só que alguém viu e aquilo ali chegou a Faraó. E quando chega até Faraó, ele fala para as pessoas irem atrás de Moisés para matar Moisés. E Moisés ali, ele foge. Então Moisés ele fugiu, ele largou tudo, né, pelo caminho e ele fugiu. E ele foi parar na terra de Midian. E quando ele chega nessa terra, ele chega sem nada, sem ninguém, e ali ele encontra Jetro, e ali ele se casa, e ali ele tem os seus filhos e tudo. E aqui que nós lemos, começa contando que Moisés ele estava pastoreando ali o seu rebanho, ele estava cuidando ali do seu rebanho, e em um dado momento, ele vai em outra direção, ele vai para um outro lado. Mas mal sabia ele que naquele outro lado, o Senhor ele queria falar com ele, que o Senhor ele tinha um propósito em tudo aquilo. E aí Moisés, ele chega até o Monte Horebe, que quer dizer o Monte de Deus. Amém? E quando ele chega ali naquele Monte Horebe, ele vê uma sarça. Ele vê o anjo descendo e ele vê ali uma sarça pegando fogo, né, no meio ali. A sarça, ela queimava e ela não se consumia. Ela não se consumia. E aí, ele ficou impressionado. Moisés, ele ficou perplexo. E ele quer ir mais adiante para ver o que é aquilo. Amém? E quando ele vai se aproximando, ele ouve uma voz poderosa, uma voz do nosso Deus dizendo, Moisés, Moisés. E ele responde para Deus, eis-me aqui. Só que aí o Senhor fala assim para ele, Moisés, não se aproxime. Primeiro, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Então eu creio, queridos, que o que o Senhor queria dizer com tudo isso? Moisés, você andou por vários caminhos, você andou de várias maneiras. Você não pode chegar aqui diante da minha presença de qualquer jeito, de qualquer forma. Você tem que abandonar tudo aquilo, o seu caminhar, o seu jeito de viver, tudo aquilo que você fazia, você tem que abandonar. Porque você tem que estar diante da minha presença, santificado. Porque onde você está pisando é terra santa. Você tem que ter reverência a mim, Moisés. E ali Moisés, ali Deus estava querendo ensinar a Moisés que na presença do Senhor, os homens eles não podem continuar da mesma forma. Eles não podem continuar com o mesmo caminhar, eles não podem continuar com o mesmo agir. Talvez aquelas sandálias, a poeira ali, significava muito do passado dele, tudo aquilo que ele passou. Só que agora o Senhor ele queria tratar ali de um modo diferente, de um modo sobrenatural ali na vida de Moisés. Amém? Então até aqui, queridos, nós vemos que Moisés, ele sai do Egito, ele está vivendo ali no Egito, na verdade. Ele é adotado, ele começa a viver ali no Egito. E eu creio que ele estava vivendo ali uma vida que não era dele. Uma vida que não era para ele. Porque o Senhor, ele tinha algo sobrenatural para a vida de Moisés. Amém? Então o que acontece? Moisés, ele foge. E ele vai embora e ele larga tudo, larga palácio, larga tudo. E Moisés passa a ser um foragido.
Amém? As pessoas começam a caçar Moisés para matar Moisés. E ele passa a ser um foragido. E ali, quando ele chega até aquela terra de Midian, ali ele se vê sem nada e sem ninguém. Ele não tinha ninguém, ele não tinha nada. O que ele ia fazer na vida dele? Eu acho que ele fica pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Só que o melhor de Deus estava para vir sobre a vida dele, amém? Então, tudo aquilo, desde o momento em que, lá do início, né, Moisés tinha que matar as crianças ali, Moisés, né, estava sujeito a ser morto, desde o início até toda a sua trajetória, todo esse processo, era um propósito de Deus na vida de Moisés, né? Porque naquelas crises, naquelas tribulações, naquelas aflições, o Senhor, Ele estava aperfeiçoando o seu filho. Amém? Então nós, querido, quando nós estamos passando por tribulações ou por dificuldades, o Senhor está nos aperfeiçoando. Não pense que todas essas coisas vêm para nos fazer destruir, não. Ela vem para nos aperfeiçoar. Amém? Então, ali, o Senhor estava tratando para que finalmente Moisés viesse a viver uma vida que era realmente para ser dele, pela qual ele nasceu, pelo qual o Senhor o chamou, um propósito de Deus. Então, a partir daquele momento, o Senhor estava mostrando para Moisés, a sua vida ela tem um significado, e eu vou te mostrar qual é esse significado. Amém? Então, os momentos de dificuldade, os momentos de tribulação, não são para nos fazer parar, não são para nos fazer morrer, mas é para fazer com que a gente avance, para que a gente vá adiante no Senhor. Amém? O Senhor, as provas que vêm sobre as nossas vidas não são para nos parar, são para que nós sejamos aprovados diante da presença de Deus. Amém? E queridos, nós precisamos aceitar ser tratados por Deus, porque não é fácil ser tratado pelo Senhor. Dói, machuca muitas vezes. Só que, queridos, o céu, ele é para aqueles que aceitam ser tratados por Deus. O chamado do Senhor, ele é para aqueles que aceitam ser tratados por Deus. O propósito de Deus é para aqueles que aceitam ser tratados pelo Senhor. Então o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando no seu tratar, amém? Nós precisamos a cada dia, queridos, permitir com que o Senhor venha nos moldar. A um ponto que as digitais dele venham estar fixadas em nós. Que as digitais dele venham estar marcadas em nós. Nós precisamos permitir isso a cada dia, amém? Então Moisés ali, ele ficou 40 anos ali na terra de Midian, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, né, cuidando da sua família, cuidando do seu rebanho. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. O passado já ficou para trás, não importava o que ele passou lá, já ficou para trás, né? Ele estava ali vivendo a sua vida, a sua rotina normalmente. Talvez negando tudo aquilo que aconteceu, né? Esqueceu, já lançou para trás. Só que Deus, Ele usa aquilo que a gente passou lá no passado para nos fazer para fazer com que a gente venha agir conforme o Senhor quer. Então, um exemplo assim, Moisés, ele padeceu lá no passado. Ele sofreu ali naquela terra. Ele não queria voltar para lá. Só que o Senhor queria enviar ele para lá, porque lá ele tinha um propósito do Senhor a ser cumprido. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Muitas vezes a gente tem medo daquilo que o Senhor quer fazer. Só que, queridos, o que a gente precisa fazer é simplesmente nos lançar. Nos lançar sobre o Senhor, nos lançar sobre a palavra de Deus, que o resto é Ele quem faz. Amém? Então, ali Moisés, né? Eu vi uma frase que diz assim que aquilo que mais nos causou dor, aquilo que mais nos machucou, é onde o Senhor, Ele vai mais usar para que a gente venha tratar na vida das pessoas, para que a gente venha trazer cura, libertação, restauração à vida de outras pessoas. Então era isso que o Senhor queria fazer na vida de Moisés. Amém? E ali, um certo dia, Moisés estava cuidando da sua vida, normal, e ele vai para outra direção, como eu falei, e ele vê ali aquela sarça, né? Ali o Senhor estava esperando ele. Ele vê ali naquela sarça o poder de Deus. Ele vê ali o fogo do Senhor. Ele vê ali, o Senhor ali estava mostrando o teu sobrenatural, estava se revelando ali para Moisés a forma com que ele era. Então ali Moisés, ele fica completamente assim, perplexo diante de tudo aquilo, diante de ver o poder do Senhor, amém? Só que o Senhor ali, ele usou aquela sarça para chamar a atenção de Moisés.
Ele usou ali aquele arbusto para chamar a atenção de Moisés. Se fosse um arbusto comum, não ia chamar atenção nenhuma. Só que aquele arbusto tinha o fogo, o poder de Deus. Então ali o Senhor estava usando para chamar a atenção de Moisés. E hoje, queridos, não é diferente. O Senhor, Ele tem usado de várias formas, de várias maneiras para chamar a nossa atenção. Amém? E o que nós estamos fazendo com isso, né? Será que nós estamos simplesmente ficando parado diante daquilo que o Senhor está nos mostrando? Será que nós estamos ficando estático diante daquilo que o Senhor está nos revelando? Será que a gente vai simplesmente ficar olhando de longe? Ou a gente vai fazer como Moisés, se aproximar, para que o Senhor venha começar a tratar nas nossas vidas? O Senhor, Ele está chamando a nossa atenção de várias maneiras, de várias formas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Só que para nós entendermos, a gente precisa se aproximar. A gente não tem que olhar com medo, a gente não tem que olhar distante. A gente tem que se aproximar do Senhor, para que Ele venha se revelar cada vez mais e mais a nós. Amém? Então nós precisamos nos colocar em movimento. Porque a palavra do Senhor, ela nos faz nos mover. A palavra do Senhor, ela faz o sobrenatural acontecer das nossas vidas. E a gente não consegue ser o mesmo. A gente não consegue ser da mesma forma. Porque o poder do Senhor, ele começa a ser revelado em nós. Amém? Então ali tudo que Moisés passou foi um processo de reconstrução na vida dele. Muitas vezes a gente passa por situações nas nossas vidas em que o Senhor, ele está nos reconstruindo. Porque, queridos, não adianta a gente querer construir alguma coisa sem antes a gente ser tratado por Deus, sem antes a gente ser reconstruído pelo Senhor. Porque senão as coisas, elas não vão fluir. Então antes que a gente queira construir qualquer coisa, queira construir para o reino de Deus, a gente precisa permitir ser tratado por Deus, passar pelo processo. O processo não é fácil, mas o processo é necessário para que a gente venha atingir o alvo, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Então, Deus quer que a gente venha sair do raso. Deus quer que a gente venha sair do superficial. Sabe, ficar só molhando os dedinhos assim na água. O Senhor, Ele não quer isso pra gente. Ele não quer só as águas até os joelhos. Ele quer que a gente mergulhe de cabeça na totalidade dEle. Ele quer que a gente se aprofunde cada vez mais nele. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que é o propósito do Senhor. Ele não nos chamou, Ele não nos resgatou lá do lamaçal do pecado para que a gente venha ficar somente no raso. Ele não quer isso. Ele quer que a gente vá na profundidade. Amém? Que a gente venha mergulhar no Senhor a cada dia mais. E ali o Senhor fala: tire a sandália dos teus pés. E logo depois o Senhor fala assim para ele: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava se auto-revelando ali para Moisés quem era ele. Amém? O Senhor, Ele é o Deus da aliança. E quando Moisés, ele entende, ele compreende com quem ele está falando, quem está falando com ele cobre o rosto, porque ele teme ao Senhor. E queridos, é isso que a gente tem que ter na nossa vida: o temor a Deus. Muitas pessoas perderam o temor ao Senhor. Chegam diante de Deus como se Deus fosse qualquer coisa, como se Deus fosse qualquer um. Queridos, o Senhor é o Deus soberano. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que ter o temor, a reverência devida a Deus. Amém? E ali o Senhor, Ele fala assim para Moisés: eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. E eu lembrei da aliança que eu tinha com eles, da aliança que eu tenho com eles. E ali o Senhor fala: por isso eu desci. Por isso eu estou aqui falando com você, Moisés. Você pensa que seu passado ficou lá para trás? Não. Eu vou usar ele para que você venha libertar vidas, para que você venha transformar, para que você venha curar. E aí o Senhor fala assim para ele: eu desci, eu estou aqui. E eu vim através de você. Eu vou tirar o meu povo daqui e eu vou levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel.
E aí, queridos, o Senhor ele fala assim para Moisés: Moisés, vá agora. Eu envio você para tirar o meu povo do Egito. E eu fiquei meditando, imaginando assim, como Moisés ele reagiu, como foi a forma dele pensar. Eu acredito que ele pensou assim: eu? Como eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem sou eu para libertar alguém? Quem sou eu para fazer qualquer coisa? Eu não posso nada. Só que mal sabia Moisés que realmente ele não podia fazer nada. Quem faz é Deus. O poder está em Deus. E ali ele fala assim, mas o Senhor afirma para ele: Moisés, você vai, porque eu estarei com você. É uma afirmação do Senhor. Vá, porque eu estou com você. Então muitas vezes quando o Senhor ele quer nos enviar para fazer algo, vem aquele temor, né? Só que a gente tem que ir e a gente tem que fazer, porque é a afirmação do Senhor que Ele estará conosco em todo momento. O Senhor está conosco em todo momento e a gente precisa entender isso. E ali Moisés ele fala assim para Deus: mas e quando eu chegar lá e eles me perguntarem assim, quem foi que me enviou até eles? Aí ele vai responder: é o Deus dos meus antepassados. Aí e se perguntarem o nome dele, o que eu vou falar? Qual que é o nome desse Deus? E o Senhor fala assim: Moisés, você apenas vai dizer: eu sou o que sou. O eu sou te enviou. O eu sou está te enviando. Amém? Deus, ele não era o Deus somente dos antepassados. Ele não era o Deus somente lá do passado, do seu pai, de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor era o Deus ali, presente ali naquela hora. O grande eu sou. Amém? O Senhor, Ele é o nosso grande eu sou. E nós temos que entender a totalidade de Deus nas nossas vidas. Então ali, Moisés, ele recebe ali o projeto do Senhor, uma missão do Senhor. E queridos, o Senhor, Ele tem uma missão para cada um de nós aqui. Não pense que você simplesmente está aqui, está vivendo, que você tem a sua vida para viver da forma que você quer, da forma que você acha que tem que ser, buscando os seus interesses. Não pense nisso. Na verdade, a nossa vida, ela não nos pertence, ela pertence a Deus. Está só emprestada para nós. E nós temos que entender isso. E o que nós estamos fazendo com essa vida que o Senhor nos deu, né? A gente tem que pensar nisso. Então nós temos que entender assim: o Senhor, Ele tem uma missão para cada um de nós. A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui para viver a nossa vidinha normal, não. A gente está aqui para cumprir um propósito de Deus. A gente está aqui por uma missão do Senhor. Amém? Só que nós temos que entender que o Senhor, Ele não depende de nós para fazer as coisas. Ele não depende de mim, Ele não depende de você, Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele simplesmente faz porque Ele é Deus. Amém? Só que Ele permite ainda, o Senhor, Ele é tão bondoso, tão amoroso, tão grandioso, que Ele permite ainda que eu e você venha participar daquilo que Ele quer realizar. Que a gente venha participar do grande mover que Ele quer fazer, do grande mover que Ele está fazendo. Amém? Então pra gente é um privilégio, não é um sacrifício, mas é um privilégio a gente poder fazer as coisas do Senhor. A gente poder ter uma participação no grande mover do Senhor. Amém? E queridos, o Senhor me fez lembrar que diante de tudo isso, no início dessa pandemia, eu fiquei falando assim para Deus: Senhor, né, a palavra que foi determinada nesse ano para a nossa igreja é de crescimento. E de repente, Senhor, para tudo. A gente tinha vários projetos, vários planos do que fazer, e de repente parou tudo. E eu falei assim para Deus: como que vai ter o crescimento, Senhor? E o Senhor falou assim para mim: filha, muito mais do que crescimento em quantidade, vocês terão crescimento em espiritualidade. Amém? Queridos, as igrejas fecharam, só que várias igrejas foram abertas em cada lar. Amém? A palavra do Senhor, ela começou a ser ministrada em cada lar. E ali as vidas começaram a ser transformadas pelo Senhor. E ali começou a ter o crescimento do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nesses meses que se passaram, quantos de nós não crescemos em espiritualidade no Senhor? Em ler mais da palavra, em buscar mais da palavra do Senhor, em orar, em jejuar. O Senhor, Ele tem feito um grande mover.
Por mais que com os nossos olhos ali a gente não esteja vendo, né? Mas você na sua casa, você sabe o que tem acontecido, o que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família. Então, o Senhor, Ele tem um grande mover para realizar em cada um de nós. E para a gente é o privilégio. E a gente tem que permitir ser usado pelo Senhor. Amém? Então, queridos, nós não podemos ficar parados diante daquilo que o Senhor, Ele quer realizar. Nós não podemos ficar estáticos diante daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas e através de nós. Amém? Então, nós temos que permitir que o propósito de Deus se cumpra em nós. E o que você vai fazer quanto a isso? O que você está fazendo para que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida? Né? Talvez você se pergunte, quem sou eu? Mas quem sou eu? Você é filho de Deus, você tem que saber quem você é. Você tem uma identidade, você é filho do Senhor. Então nós temos que nos mover sobre isso, amém? A gente não pode continuar adiando o propósito de Deus. A gente não pode continuar paralisando o agir de Deus, porque muitas vezes nós que fazemos isso. Nós que paralisamos o agir do Senhor. Nós que não deixamos Ele fazer conforme o querer dEle. Amém? Então a gente não pode continuar parado, a gente não pode continuar estático. A gente não pode ficar com desculpas, queridos. Porque assim, nós, pastores, líderes, qualquer pessoa, qualquer irmão, pode receber as suas desculpas. Mas Deus, Ele não recebe as suas desculpas. O Senhor, Ele sabe, Ele sonda o seu coração, Ele sabe exatamente aquilo que se passa dentro de você. Então não adianta você vir com desculpinhas esfarrapadas para Deus, porque Ele não vai aceitar. Ah, Senhor, eu não cumpro o meu chamado, eu não cumpro o meu propósito, porque, sabe, eu já trabalhei demais lá no passado. Eu já fiz muitas coisas na igreja, já fiz muitas coisas para a obra de Deus. Eu já trabalhei demais, agora deixa para os mais novos, agora para as outras pessoas. Queridos, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou é até a gente morrer, é até a gente morrer em Cristo Jesus. Não é algo que cancele, é algo que a gente tem que fazer continuamente. E outra coisa, aquilo que você fez lá no passado, já está lá no passado, não existe mais. A gente tem que viver o hoje, o agora, aquilo que o Senhor está determinando para nós hoje e agora. Ou então muitas pessoas falam assim, sabe, deixa mais para frente, porque eu tenho trabalhado demais, eu tenho estudado demais, eu tenho feito muitas coisas e deixa eu alinhar totalmente a minha vida, porque daí eu começo, né, a fazer a obra de Deus. Queridos, a gente não sabe se a gente vai estar no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Quanto mais daqui a uma semana, daqui a meses, daqui a anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso a gente tem que viver o hoje, o agora. Porque o eu sou está falando essa palavra pra gente. É hoje e agora. Nós temos que nos levantar e nós temos que ir avante. Nós temos que ir adiante daquilo que o Senhor quer de nós. Amém? Eu fico imaginando assim, se Jesus, se Ele viesse com desculpas para Deus, falando assim, Senhor, Pai, eu não vou morrer por esse povo não, porque esse povo é um povo rebelde, esse povo não me aceita, mas eu não vou morrer por eles não, porque eu não quero padecer tudo isso por este povo. Só que, queridos, a gente percebe assim que muitas pessoas têm deixado o seu chamado. Muitas pessoas têm deixado o propósito de Deus para trás por pequenas coisas, por coisinhas mínimas, por coisas talvez insignificantes. A gente tem deixado de viver o propósito de Deus, o chamado do Senhor. A gente não está aqui à toa. A gente não vive à toa. O Senhor, Ele tem um propósito. O Senhor Jesus, Ele morreu para um propósito, para que esse propósito seja cumprido nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós faremos obras maiores do que a de Jesus. E será que nós temos feito essas obras maiores que a de Jesus? Então Jesus, Ele veio, Ele cumpriu o seu propósito. A vida de Jesus, ela vem para nos ensinar o modo de viver em tudo. Então o Senhor Jesus, Ele veio e cumpriu o seu propósito. E eu e você, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E nós precisamos nos mover sobre esse propósito. Deus, Ele tem um chamado sobre nós. E nós temos que viver sobre esse chamado.
Talvez você não saiba qual que é o seu chamado. Talvez você não saiba ainda o que o Senhor quer de você. Só que simplesmente, queridos, você tem que permitir com que o Senhor ele venha agir. Dá liberdade, sabe, para o Senhor atuar. Porque aí Ele vai te mostrando ali, Ele vai te encaminhando. O chamado do Senhor não são somente para pastores, para líderes, para diaconato, não. O chamado do Senhor é para cada um de nós, cada um aqui que está aqui nesta manhã. Cada um que está em sua casa. Para cada um de nós, o Senhor ele tem um chamado, Ele tem um propósito. E Ele quer cumprir isso. Só que nós precisamos permitir com que o Senhor faça. Nós precisamos nos comprometer realmente com Deus. Muitas vezes a gente se compromete com tanta coisa no mundo, tanta coisa lá fora, e muitas vezes a gente não quer se comprometer com Deus. Amém? E ali naquela sarça, Moisés ali ele vê o fogo, e esse fogo ele simboliza o poder de Deus. Queridos, nós temos que ter esse fogo dentro de nós. Nós temos que ter essa sarça dentro de nós, queimando, 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 queimando continuamente. Queimando todos os dias. O fogo tem que arder continuamente, porque quando o fogo ele se apaga, nós morremos. E nós não podemos morrer. O Senhor ele tem muitas coisas para realizar no meio de nós. Muitas coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Queridos, nós temos o livre acesso ao fogo. E o que a gente vai fazer com esse livre acesso? A gente vai deixar ali de lado, de canto? Vai deixar ali o Senhor como se fosse segunda opção? Eu faço todas as coisas na minha vida, mas depois, se der tempo, eu faço as coisas para Deus. Não, não é dessa forma. O Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele é o primeiro nas nossas vidas. Ele é o único nas nossas vidas. E nós só estamos aqui por Ele e para Ele. Amém? Então ali a gente vê que Deus, Ele anulou totalmente a vida de Moisés. Tudo o que tinha acontecido na vida dele ali naquele momento. E Ele fala assim: Moisés, agora eu vou te mostrar qual é a sua vida. Agora eu vou te mostrar o porquê que você nasceu. Você tem um propósito e agora você vai fazer esse propósito ser cumprido em você. Então, queridos, tudo que aconteceu na sua vida, o Senhor Ele está anulando. Porque agora você vai entender o que você nasceu para ser. Você vai cumprir o chamado daquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Amém? Então nós temos que entender quem nós somos e o que nós somos para Deus. Amém? Nós somos filhos. E nós temos que saber, queridos, nós temos que olhar assim para dentro de nós e pensar: o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor nos deu? Será que eu tenho usado para o Senhor ou eu tenho usado para viver do meu jeito, da minha maneira, com as minhas escolhas, com os meus pensamentos? O Senhor Ele não quer isso. Então nós temos que olhar para dentro de nós e pensar assim: o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que você está fazendo com o corpo que Deus te deu? Você está usando para glorificar a Ele? Ele tem sido o templo do Espírito Santo de Deus? O que você tem feito com a família que o Senhor te deu? Você tem ensinado a palavra de Deus sobre eles? Você tem amado a eles de todo o coração? O que você tem feito com o tempo que o Senhor te deu? Muitas pessoas não têm dado o tempo devido ao Senhor. E o Senhor, queridos, a gente tem que dar o tempo devido a Ele, porque Ele que nos criou, Ele que nos fez. Se nós estamos aqui respirando, se nós estamos aqui, participando deste culto, é porque por permissão do Senhor. Então nós temos que entender que tudo é para Deus. Nós temos que olhar para cada parte de nós e pensar assim: tudo está sendo para a glorificação do Senhor, porque nós existimos para glorificar ao nome santo do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor, ela não vem simplesmente para tirar uma poeirinha em cima ou jogar para debaixo do tapete. Mas a palavra do Senhor, ela vem para esmiuçar nosso coração, para nos matar. A palavra do Senhor vem. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas eu sempre falo para Deus: Senhor, eu prefiro milhares e milhares de vezes que a palavra do Senhor venha sobre minha vida e venha me quebrar por inteiro, sabe? Venha fazer eu quebrar por inteiro. Porque eu sei que dessa forma eu serei reconstruída pelo Senhor.
Amém? Então nós precisamos permitir ser moldados por Deus a cada dia. Nós não podemos esquecer o chamado do Senhor, a missão com que o Senhor nos deu, porque nós temos uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus não se aliança a mais nada, só se aliança com o Senhor. Então nós temos essa aliança com Deus e nós temos que viver esta aliança com Deus. Porque quando nós entendemos quem é o Senhor, quando nós entendemos quem é esse Deus majestoso, poderoso, grandioso, quando nós entendemos quem é Ele, queridos, e o que Ele fez nas nossas vidas, quando nós entendemos a Tua palavra, nós sabemos que todas as coisas podem passar, todas as coisas podem mudar, mas a palavra do Senhor, Ele é a única coisa que permanece sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Amém? Então que a gente possa viver realmente a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não venha ser somente uns versículos bonitinhos na Bíblia, não. Mas que a gente venha viver realmente a verdade de Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então, queridos, Deus, Ele tem um chamado para nós. Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. A gente não pode ficar parado, porque senão dias vão passar, anos vão se passar, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que se mover sobre a palavra do Senhor. Amém? Esta palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, para que a gente possa orar ao Senhor nesta manhã. Amém? Aleluias. Gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus, e que nessa hora você começasse a falar com Deus. Se você tem já um chamado, qual o Senhor já te mostrou, e você ainda não tem vivido esse chamado, que nessa hora você comece a falar com Deus. Senhor, eu quero viver esse chamado pelo qual o Senhor me chamou. Ou se você ainda não sabe qual é o seu chamado, que você venha falar para o Senhor: Senhor, me mostre, Pai, revele a mim, Senhor, qual é o teu chamado. Revele a mim, Senhor, qual é o teu propósito, Deus, sobre a minha vida. Eu não quero, Pai, mais viver, Senhor, segundo as minhas vontades, Deus. Eu não quero, Pai, mais viver, ó Deus, segundo o meu querer. Eu não quero, Senhor, andar por caminhos, ó Pai, no qual não te agrada, Deus. Chega, Pai, de quebrar cara toda vez. Chega, agora eu quero me posicionar diante de Deus. Me posicionar sobre a missão na qual o Senhor me chamou, pelo chamado qual o Senhor determinou sobre a minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. O Senhor, Ele não me tirou do lamaçal do pecado para que eu venha ficar parado diante dEle. O Senhor me chamou para viver na plenitude dEle, viver aquilo que Ele deseja, viver aquilo que Ele quer. Simplesmente permita com que o Senhor venha atuar na sua vida. Permita com que o Senhor venha agir. Chega de bloquear o agir de Deus. Chega de bloquear o agir do Senhor. Ele quer agir poderosamente. Você tem impedido o agir de Deus. Não faça isso. Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Ele tem grandes coisas para realizar através de você. Não tenha medo do agir do Senhor. Não tenha medo do agir de Deus. Apenas se lance. Se lance sobre as águas. Mergulhe no Senhor, na profundidade de Deus, no relacionamento com o nosso Deus. Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele deseja se revelar em cada um de nós. Nós precisamos permitir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, para que o Senhor venha tocar, ó Deus, nos nossos corações, na nossa mente, Deus. Muitas coisas, ó Pai, têm impedido o teu agir. A gente não tem se atentado, Pai, muitas vezes ao teu chamado, a atenção com a qual o Senhor está nos chamando, Senhor. A gente muitas vezes não tem dado valor a Ti, Jesus. Muitas vezes, ó Pai, não chegamos, ó Pai, com reverência diante de Ti, com temor diante de Ti. E o Senhor está nos dizendo para que a gente venha tirar a sandália dos nossos pés e que a gente venha andar na totalidade de Deus, para que a gente venha se lançar totalmente no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço para que você esteja tocando, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, nesta hora. Venha, Pai, com renovo, venha com a Tua transformação, Pai. Venha nos reconstruir, Deus.
Nós precisamos, Pai, ser reconstruídos por Ti, Jesus. Em nome do Senhor, ó Pai, venha nos moldar, Deus. Venha colocar, ó Pai, as Tuas digitais em nós, Pai. Venha fazer, ó Pai, conforme o Senhor bem quer, Jesus. Porque nós existimos para isso, nós vivemos para isso. Para que se cumpra em nós o Teu querer. Para que se cumpra em nós a Tua obra, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu Te peço, Senhor, sonda, Pai, os nossos corações. O Senhor sabe, Pai, o que se passa, Deus, dentro de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe, Senhor, os pensamentos. O Senhor sabe, Pai, os sentimentos, Deus. E eu Te peço, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor esteja sondando a cada vida agora, nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, contempla, Senhor, a vida, Pai, dos Teus filhos, ó Deus. E faça eles entenderem o porquê que eles existem. Faça, Senhor, eles entenderem, Pai, quem é o Senhor. E que o Senhor está chamando a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, mais forte que é para Jesus, amém? Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória a Deus. Queridos, podemos assentar no nome de Jesus. Quando você agora a pegar na sua mão uma oferta, né? Você que trouxe o dízimo à casa do tesouro, ofereça a Deus aí no seu lugar, né? Erga aos céus no nome de Jesus. Você que vai ofertar agora, pega a oferta na sua mão, estende aos céus, estenda o dízimo, né? O diaconato vai passar aí, você entrega o que é do Senhor, você oferta agora de todo o seu coração, né? Não importa a quantidade, o que importa é a intenção do seu coração, né? Dê com amor, com alegria, porque assim a palavra nos ensina a ofertar, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então encha seu coração agora de alegria. Quem precisar de envelope, acena com a mão aí, o diaconato está atento aí para te levar um envelopinho do dízimo, amém? Glória a Deus, estende suas mãos e vamos orar, né? Agradecer a Deus por sua vida, amém? Que entende a palavra de Deus, a cumpre, e que a palavra venha se cumprir sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, estamos aqui na Tua casa, Pai, com o coração grato na Tua presença, com o coração alegre, Pai, na Tua presença. Eu te peço, Deus, nessa hora, Pai querido, contempla os corações, Pai, que ofertam na Tua casa, que dizimam na Tua obra, Pai, por amor, Deus, ao Teu Evangelho, para que ele se mantenha, Senhor Jesus. Pai, Deus, eu peço, cumpra, Pai querido Deus, Malaquias 3, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Abre a janela dos céus, tira toda a maldição, Pai, porque estão te ofertando, Senhor Jesus. Pai querido Deus, que eles venham, Pai Deus, ter com abundância, Pai Deus. Derrama sobre eles a bênção tal, a qual advém a maior abastança sobre a vida deles. Repreende, Pai, todo o devorador, Senhor, que eles venham viver o melhor nessa terra, Pai. Que nunca falte, Deus, o pão de cada dia, que nunca falte a condição, Senhor Jesus, Pai, que as suas dispensas, Pai, venham estar transbordando, Deus, Pai, porque estão cumprindo a Tua palavra. Eu peço que a Tua palavra se cumpra sobre a vida deles, Pai, por amor à Tua casa, Senhor Deus. Pai, eu declaro prosperidade na área financeira de cada um deles, é que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus, amém? Amém? Entrega agora ao Senhor Jesus com alegria no seu coração, com o coração alegre no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Nós estamos aqui transmitindo também um culto, né, pelo Facebook, pelo Instagram. Depois, se você chegar na sua casa, quiser acompanhar novamente, ficar gravado lá, né, o pessoal da mídia já vai mandar um link aí para todos, no nome de Jesus. Se você quiser assistir com o seu familiar, depois colocar lá na sua casa, né, e a palavra de Deus, ela está tomando uma proporção muito grande, ela está indo, né, muito longe no nome de Jesus. O Senhor está enviando a sua palavra através da sua vida, né, através das nossas vidas. Então nós continuamos assim, né, os nossos cultos, amém? Toda a quarta-feira nós temos a nossa live. Eu peço quem tem Instagram aí, esteja conosco cultuando a Deus, né, às quarta-feira, às 8 horas.
Quinta-feira também nós temos a nossa live, que é um bate-papo da palavra de Deus, né, entre os irmãos, é muito gostoso. Ali também é um culto, nós cultuamos a Deus e aprendemos a palavra de Deus. Aos sábados são os grupos de missionários, né, que eles estão à frente, aí estão gravando, aí estão se mobilizando aí para que a palavra de Deus seja enviada. E aos domingos, né, agora será aqui na igreja, o culto da manhã e o culto da noite. O culto da noite já está lotado, né, pela graça de Deus. Muitas pessoas aí já deram nome, até passou aí um pouquinho, né, do que a gente propôs aqui. Mas não é o limite ainda, tá, queridos? A gente colocou 70 lugares só para sentir mesmo. Mas aqui a capacidade é muito maior, né? Nós, seguindo aí as orientações de 40%, cabe muito mais. Mas nós estamos aí ainda se adaptando a isso, né? Mas eu creio que em nome de Jesus tudo isso vai acabar, né? Deus vai prover sobre nós e logo nós estaremos, né, normal, vivendo normal, vindo para a igreja, né, normal, conosco, com a nossa família, né, mas está cumprindo a palavra de Deus, né, que diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, né, tempo da colheita. E lá no versículo 5 também diz que há tempo de abraçar e tempo de desabraçar. E eu acho que é o que é mais difícil para nós aqui, né, é desabraçar, né, porque nós temos o hábito de abraçar, né, de ter essa comunhão, mas esse é o tempo que Deus separou para nós, amém? Deus abençoe que você que esteve no culto pela manhã, foi muito bom estarmos juntos, eu não estou contendo meu coração de tanta alegria, né, de estar junto com os irmãos, mas nós precisamos aí encerrar o culto da manhã, amém? Então fique de pé no nome de Jesus, aleluia, amém? Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor esteve conosco, até que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Nós vamos orar e você fica em paz no seu coração, né? Toda ansiedade, deposita no Senhor Jesus, né? Toda a sua preocupação, entrega no altar do Senhor Jesus, e sai daqui em paz, louvando a Deus, né? No nome de Jesus, e tudo que você se encheu aqui, derrama onde você estiver, derrama no seu lar, né? na sua parentela, nos seus amigos, tudo que você recebeu do Senhor, de graça, derrame sobre a vida de alguém, e cumpra, né, sempre o ide, pregai o Evangelho de Cristo, aonde você estiver, né? Você entra aqui na casa do Senhor para adorar, mas você sai daqui para servir o reino de Deus, enviando esta palavra que você recebeu no seu coração, né, semeando numa terra, né, uma terra boa, que é no seu lar, na sua casa e todos que convivem com você, amém? Queridos, vamos orar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que tivemos de estarmos juntos na sua casa, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por este culto, Senhor Jesus, por esses irmãos que vieram cultuar ao Teu nome, Senhor Jesus. O Teu Espírito já foi derramado sobre nós, estamos cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, Pai Deus. Pai querido Deus, eu peço que o Senhor guarde-nos, Senhor Deus. Pai, cada um agora vai para a sua casa, Senhor Deus, vão tomar condução, Pai, vão guiar seus veículos. Eu peço, Pai Deus, que se cumpra o Salmos 91 na vida dos meus irmãos, dê ordem agora aos seus anjos para protegê-los, Pai, tomar conta, Deus. Senhor Deus, livra de todo mal, Pai, estejam com eles, Senhor Jesus, e que seja um domingo de alegria na Tua presença, Pai, quando eles chegarem nos seus lares, Pai, que lá nos lares sejam contagiados, Pai Deus, pela Tua alegria, pela Tua graça, pela Tua presença, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor se move entre nós, o Senhor habita em nós, Pai, nós te damos graças por isso. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa te adorando, rendendo honra e glória ao Teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu peço aí ao diaconato não esquecer do relatório, tá bom? E mas evitem aglomeração agora, né, na hora de ir embora, né, principalmente aí na frente da igreja, para que a gente não venha ter problema, tá bom? Deus abençoe, vão em paz no nome de Jesus. Até o culto à noite, às 18 horas, você que nos acompanha aí na internet também, né? O culto à noite, às 18 horas, estejam ligados aí. Dá um link, dá um like de glória aí, você que está online, e dá um glória a Deus de máscara, você que está aqui neste lugar. Glória a Deus. Mais um culto aconteceu, porque Ele viva
Palmas para o Rei Jesus. Deus abençoe, irmãos. Nós amamos a cada um com o amor de Jesus. Vão em paz, no nome de Jesus. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra